Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Que prazer e alegria ter você aqui conosco mais uma vez, a fim de construirmos um diálogo a respeito da nossa EBD, a Escola Bíblica Dominical, este que tem sido um veículo gratuito de expansão do Evangelho, de formação e de crescimento espiritual. Nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no campo de Presidente Prudente, igreja esta presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira. E como sempre o fazemos, em seu nome nós cumprimentamos a todos que frequentemente acompanham esta programação. Esteja conosco. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Logo abaixo tem essa opção, você deve conhecê-la. Se gostar do vídeo, deixe o seu like e se desejar registrar o seu comentário, fique à vontade para o fazê-lo. Hoje nós atingimos a lição de número 6 e o título desta lição é A Sutileza das Ideologias Contrárias à Família. Nós temos algumas leituras iniciais, a saber o texto áureo, a verdade prática, da qual quero fazer menção. Em especial o texto áureo, Gênesis capítulo 2, versículo 18, a Bíblia diz: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Por sua vez, a verdade prática afirma, dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica que planejam destruir a família. A leitura bíblica em classe está pautada no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 2, versículos 18 ao 24. E para introduzir e dialogar com vocês, família, projeto de Deus, eu quero convidar meu amigo Júnior César Santiago. Com você, Júnior. Olha só, para iniciar essa conversa sobre esse assunto tão importante, que é exatamente as sutilezas das ideologias contrárias à família, um texto de família, nós começaremos dizendo o seguinte: toda essa lição, ela foca em mostrar a família como um projeto de Deus. Além disso, destaca os perigos que estão rondando a família cristã. E ainda sobre os modelos alternativos de família, o que é exatamente algo contrário àquilo que a Bíblia traz. A Bíblia traz um modelo próprio de família, um modelo universal de família. Além disso, tenta combater as distorções sobre essa questão que envolve a sexualidade dentro da família. E também, de modo geral, como isso afeta a igreja. Bom, introduzindo esse assunto, que, como vocês já perceberam, é um assunto amplo, difícil, profundo, iniciaremos falando sobre como a família é um projeto desde sempre, na mente e nas mãos de Deus. Por que eu digo na mente e nas mãos de Deus? Porque Deus planejou a família antes da fundação do mundo, porque a Bíblia mostra que a igreja já é projeto de Deus antes da fundação do mundo e a família é quem compõe a igreja. Então são núcleos familiares que compõem este ajuntamento dos santos que forma a eclésia, que é esta igreja, e esta igreja já é planejada por Deus antes da fundação do mundo. Então, quando você observa isso, você entende que há um projeto na mente de Deus antes mesmo que o mundo fosse criado, para que a família se estabelecesse, para que a família fosse construída. Logo em seguida, você vê que há não só um planejamento na mente de Deus, mas nas mãos de Deus, que forma do barro o homem e a mulher. E Gênesis 1 e Gênesis 2 mostram de forma clara Deus formando a família e unindo este casal, homem e mulher, macho e fêmea, para constituírem um núcleo familiar que seria responsável por manifestar a imagem de Deus na terra, serem corregentes deste templo, o cosmos, que manifesta o poder e a glória do nosso Deus. Então, quando você observa inicialmente já isso, você percebe a importância da família para o contexto cristão. E não só para o contexto cristão, quero mostrar a vocês que toda a base da sociedade se molda na família. E quando a família se desestrutura, quando a família se quebra, quando os fundamentos da família são trocados, quando os paradigmas são modificados, nós temos um grave ataque
à família e ao fundamento da igreja. E, obviamente, o ataque à igreja. E este ataque é sutil, que vem sendo construído e vem sendo realizado durante muito tempo. Há séculos, na verdade. O diabo tem pacientemente minado esses fundamentos para tentar destruir a família e assim, obviamente, destruir a igreja. Família forte, igreja forte, sociedade forte. Sociedade forte, nação forte. Nação forte, reino de Deus forte. E aí, irmãos, nós temos que reconhecer não só a família como projeto de Deus, mas os perigos que rondam este ataque a este projeto. O diabo, ele tenta destruir tudo aquilo que Deus construiu desde o Jardim do Éden. Ele distorceu a palavra de Deus logo no começo, sendo serpente. Ele estruturou uma perseguição contra a igreja e os frutos da igreja, a semente da mulher, Jesus, e também a igreja que se forma a partir desta promessa no proto-evangelho em Gênesis, e vem tentando atacar de diversas formas. Um dos perigos apontados aqui nesta lição, no tópico primeiro, fala sobre a infidelidade conjugal, os modelos alternativos de construção familiar e as distorções da teoria genderqueer, que é exatamente a ideia de não sexo, né? de uma não relação entre o sexo masculino ou o sexo feminino. É distorcer o que a Bíblia diz ali como macho e fêmea o criou, tentando falar, não é bem assim. Às vezes eu não posso não me corresponder à ideia de macho ou à ideia de fêmea. Posso estar entre eles ou fora deles. Essa teoria genderqueer acaba distorcendo uma verdade bíblica. E aí é preciso já pontuar de início que não estamos aqui tentando gerar preconceitos ou criando um discurso de ódio, de jeito nenhum. Não se quer odiar a pessoa, mas se quer combater práticas que possam minar fundamentos judaico-cristãos estabelecidos já e que formaram a nossa sociedade. Portanto, é esta proteção à família que se busca aqui e não gerar preconceitos ou ódios. Muito pelo contrário, amamos o ser humano em todas as suas formas e todos os seus jeitos, porém não aceitamos que este ser humano continue da mesma forma ou se corrompendo. Ao contrário, buscamos que Jesus, através do seu sangue remidor e do seu grande amor, possa resgatar do meio do pecado, do charco de lodo do pecado, da desestrutura, todas essas vidas, trazendo-as cada vez mais para próximas de Deus. Esse é o objetivo e para isso queremos moldá-las a partir do que a Bíblia fala. E é esta Bíblia que defendemos. Por isso é preciso dizer, família é uma instituição divina, gerada e criada por Deus lá no Jardim do Éden. Deus forma Adão, Adamá, do barro, da argila, ele forma o ser humano e aí ele entrega este ser humano como pai das nações, como pai da humanidade. E forma para ele uma adjutora, uma mulher, que é chamada de Eva, mãe de todas as nações, nossa mãe original, e que junto com Adão forma o primeiro casal, pai e mãe de toda a humanidade. E aí Deus forma este casamento, cria esta instituição, ajunta o homem e a mulher, e forma a família. Portanto, família é um projeto estruturado pelas mãos do próprio Deus. O plano original é esse: homem, mulher, família. E é esta constituição da sociedade que forma a base, o fundamento, a célula máter. É a primeira instituição estabelecida que é a base social para o crescimento e para a formação das nossas crianças. É a família, com base em um casal, que forma o primeiro ciclo social de amor, de comunhão, de construção ética, para que, não só pelo modo como se cria, mas pelos exemplos e pela conduta do pai e da mãe, possa se fortalecer toda a sociedade. É tudo isto que este tópico vem destacar de forma direta. E para isso eu preciso dizer, tudo aquilo que fere estes princípios, tudo aquilo que fere a família, vai ser combatido pela Bíblia.
A infidelidade conjugal vai ser combatida pela Bíblia de modo severo, porque isso fere a estrutura da família, célula máter, fundamento. A homossexualidade, as distorções sexuais, as imoralidade sexual vai ser combatida de forma veemente pela Bíblia, porque exatamente vai desestruturar a célula máter criada por Deus lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva. É por isso que todos estes pontos são combatidos. Inclusive, essa ideia de não se identificar com uma sexualidade masculina ou feminina. Nós já falamos sobre homossexualidade em uma lição anterior, mas para terminar este tópico, eu vou deixar bem claro para você. A Bíblia, ela mostra a família sendo formada por um homem e uma mulher. O homem abençoado por Deus, estruturado para proteger e cuidar da sua mulher. E uma mulher abençoada e cuidada por Deus para amar e corresponder a este homem, andando de forma igual com ele, sendo companheira, adjutora, como diz o texto áureo. Não é uma posição abaixo ou uma posição acima, mas do lado. E é essa formação de parceria que molda a sociedade na construção inicial da família. Por isso, qualquer coisa que distorça isso, qualquer coisa que seja diferente disso, vai ser combatido pela Bíblia. A prática, não a pessoa. A prática. Porque às vezes você fala assim, olha, Júnior, e se você tivesse um filho homossexual? Como é um argumento muito utilizado por pessoas quando vão tratar desse assunto pesado. Se você tivesse um filho homossexual, eu tenho 2 filhos homens. Se eu tivesse um deles se decidisse por ser homossexual, o que eu deveria fazer? A minha resposta é, eu o amaria com todas as forças do meu coração e reprovaria sua prática com todas as forças do meu coração. Porque eu guio a minha vida, ou pelo menos tento buscar guiar a minha vida pela palavra de Deus, e a palavra de Deus vai condenar isso. Mas isso não me impedirá de amar o meu filho ou amar todas as pessoas, a todos os homossexuais com todas as forças do meu coração. Mas a Bíblia me mostrará que exatamente por amá-los, eu devo buscar mostrar a eles a verdade que os conduz para o céu. Porque me preocupo não só com seu comportamento no corpo, mas com o destino de sua alma. É por isso que, independente de se meu filho fosse isso ou praticasse aquilo, qualquer tipo de distorção que ferisse o princípio da Bíblia, eu buscaria com todas as forças ir contra, mesmo o amando também com todas as forças. Muito bem, queridos, atingimos, portanto, o tópico 2 da presente lição, onde vamos falar um pouquinho sobre os fundamentos da família cristã. Antes, porém, eu quero, como você já deve ter percebido, justificar esses probleminhas com a garganta e voz que estão comprometidas em razão dessa baixa umidade do ar, tem comprometido muita gente e a mim também. Então peço a sua compreensão nesse sentido, mas vamos razoavelmente tentar construir aqui um diálogo que seja audível e compreensível aos irmãos. Como vos disse, Fundamentos da Família Cristã é o título que está exposto no tópico de número 2, e pelas lentes do pastor José Gonçalves eu comunico aquilo que ele expressa no primeiro item, casamento monogâmico e heterossexual. É válido destacar, irmãos, de antemão, não por um viés introdutório, porque isso já o fora feito e muito bem feito pela pessoa do Júnior, mas é válido destacar aos senhores que estas últimas lições, ou por que não dizer especialmente a última, essa e a próxima, são assuntos estritamente sociais, estritamente ligados a discussões e pautas sociais, né? Então, você já deve ter percebido isso também. Se faz necessário, inclusive, pautas e fundamentos extrabíblicos para conseguir, inclusive, colidir com estas expressões que estão tomando corpo e vulto na altura do século XXI. Bom, mas como o assunto é específico e afunilado, pastor José Gonçalves dialoga, como já dito, a respeito do casamento monogâmico e heterossexual. O que se entende por casamento monogâmico? Ora, é um casamento que tem uma singularidade, que se restringe a um homem e uma mulher. Casamento monogâmico vai na contramão de um casamento poligâmico, né? E o que a gente pode entender por mono e polis, né? O mono fala de algo restrito,
que nesse caso se restringe a um casamento entre um homem e uma mulher. O poli, ou polis, no melhor sentido da expressão, unifica um homem com mais de uma mulher. Esse elemento não necessariamente carece de fundamentação extrabíblica, porque a própria Bíblia, estritamente veterotestamentária, isto é, a Bíblia do Antigo Testamento, ela dialoga e apresenta alguns exemplos que podem nesse momento ser evocados para o nosso diálogo. Aliás, antes de trazer à tona estas figuras, eu queria convidar você para analisar alguns apontamentos feitos pelo pastor José Gonçalves nesse primeiro item. Ele destaca que essa postura poligâmica que colide com a monogâmica, ela deve ser rejeitada como uma forma distorcida e pervertida da construção familiar. Se nós observarmos esse, digamos, primeiro parágrafo do item 1, que expõe, em vias de fato, essa ideia monogâmica do casamento, se faz necessário nós olharmos para a Bíblia e percebermos o quão nefasto foi os casamentos poligâmicos apresentados nela. Existem alguns diversos textos, mas para ser mais restrito, eu lembro de alguns episódios, algumas famílias em especial. Você deve se lembrar de Abraão. Abraão dispunha de um amor por Sara, isso era incondicional, todos leitores da Bíblia têm ciência disso. Sara sofria da esterilidade, o que era incomum para as mulheres que dispunham desse mau elemento eram mal vistas socialmente, e agora Sara toma uma alternativa descabida, insensível, e solicita ao seu marido que tome por mulher a sua serva, a saber, Agar, e construa com ela um filho, que esse filho, posteriormente chamado Ismael, traria uma série de consequências para o relacionamento com Sara. A atitude foi precipitada e os senhores leitores da Bíblia sabem disso. Ela tentou resolver um problema e arrumou um problema ainda maior. Haja vista que, posteriormente, a Bíblia deixa muito claro que Agar e seu filho Ismael precisaram ser despejadas da casa de Abraão. Uma outra situação muito parecida, não no seu sentido de despejo, mas no seu sentido de complexidade e desdobramento, está muito próxima da família, o neto de Abraão, a saber, Jacó. Diferentemente de seu pai Isaac, Jacó construíra aliança com mais de uma mulher. A história é sabida por todos. Dispunha de um amor por Raquel, trabalhara por ela durante 7 anos, mas foi enganado, como assim enganara seu irmão, Esaú. Seu sogro Labão entregara depois de 7 anos Lia, trabalhara mais 7 anos para então conseguir aliança com Raquel. Contudo, na construção de uma aliança com Lia vieram filhos. Posteriormente, Raquel, em razão também de uma esterilidade, ambas tiveram suas amas, tiveram aquelas mulheres enquanto auxiliares dentro da sua casa que também se tornaram mulheres de Jacó, a saber, Bila e Zilpa. Logo, Jacó se relacionara com estas 4 mulheres e as mesmas lhe deram filhos. Raquel, por sua vez, José apenas e Benjamim, da qual ela morrera no parto. Nós sabemos da relação que havia entre esses filhos. A família perdera a sua estabilidade, a sua estrutura, o seu controle, justamente por conta desse relacionamento poligâmico. Talvez a ação que os mesmos tiveram com José seja o maior vulto dessa prova da qual estamos nos referindo. Um outro elemento, ou por que não dizer um outro texto bíblico que poderia ser citado, é a história de Ana, que era esposa de Eucana, mas que também era marido de Penina. E como Ana também sofria de esterilidade, Penina vivia sufocando Ana por conta dessa não presença de um filho, pela falta da maternidade. O texto de 1 Samuel, capítulo 1, capítulo 2, dialoga com muita propriedade a esse respeito, até que Deus visita Ana, mas nós também sabemos dos desdobramentos das complexidades existentes naquele relacionamento também de cunho poligâmico. É por isso que o pastor José Gonçalves entende que esse comportamento é um comportamento nocivo. Na realidade, o Senhor, lá nos princípios do livro de Gênesis, criara uma adjuntora, a saber, Eva. Criou macho e fêmea.
há uma singularidade nesse relacionamento. Mas o item 1 não dialoga só por um viés monogâmico da discussão. O casamento também é heterossexual e esse fundamento está no segundo parágrafo desse item inicial. O pastor José vai dizer que o casamento bíblico é heterossexual, isto constituído por um homem e uma mulher. Gênesis capítulo 1, verso 27, prova a construção de um macho e fêmea. Isso mostra que o gênero é baseado no sexo biológico, diferentemente do que diz a ideologia de gênero hoje, tá? Que não entra por um caráter biológico, mas social. E aí nós temos esse contraponto estando explícito nesse item de número 1. Não existe uma terceira via. A Bíblia em momento algum dialogar a esse respeito ou dera essa opção. Na realidade, acho que isso também em dado momento já deve ter sido discutido com os irmãos, mas se unirmos pessoas de um mesmo sexo em uma ilha durante 50, 60 anos ou 70, se quiserem, possivelmente ao voltarmos lá não encontraremos absolutamente nada, porque não haverá procriação. Deus criou macho e fêmea com uma série de sentidos, por um viés monogâmico, também por uma ideia de procriação. Mas, para enxugar o nosso discurso, aqui no tópico de número 2, a respeito desses fundamentos, é óbvio que a discussão é densa, vasta e requer uma série de argumentos, mas o item 2, do tópico 2, fala sobre o casamento indissolúvel e confessional. Ora, o outro princípio do casamento bíblico, diz o pastor José, o outro princípio do casamento bíblico é que ele é indissolúvel. A indissolubilidade do casamento também é explícita na Bíblia. Alguém pode se argumentar e fundamentar no capítulo 19 de Mateus, assunto que já foi discutido em uma outra temática, onde há uma série de, ou pelo menos 2 exceções, porque série é muita coisa, onde Jesus, dialogando aquele respeito da indissolubilidade, ele abre 2 exceções para o caso onde houvesse o adultério e, respectivamente, a morte. E, além dele, o próprio apóstolo Paulo fala da questão do abandono, do descrente, enfim, para a construção de um outro elo matrimonial. Mas, em momento algum, isso se torna uma regra. Isso são exceções. A regra é a indissolubilidade. O casamento foi estabelecido para que seja duradouro, não para que seja algo temporário. Além disso, para finalizar o discurso desse tópico 2, percebam os senhores que, pautado na carta de Paulo, sua segunda carta, especialmente aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, a Escritura preceitua que não deve haver união entre crente e incrédulo. E é por isso que o item 2 fecha com a ideia de um casamento confessional. Ora, irmãos, a Bíblia ela nos dá indicativos, elementos comprobatórios nesse sentido. Nós temos textos que poderiam ser evocados aqui. Na realidade, acho que o sujeito é maduro o suficiente para fazer as suas escolhas. Mas a ideia bíblica construída nesse sentido é a ideia de que você precisa ser cauteloso quanto ao julgo desigual. Isto é muito mais fácil ou possivelmente que dê certo uma relação onde ambos participam de uma mesma fé, de uma mesma crença e acreditam em um mesmo segmento, do que quando esse fator é contraditório. Se um sujeito é cristão e a sua mulher ou o seu marido é budista, espírita ou de qualquer outro segmento religioso, possivelmente o risco da incompatibilidade é muito mais acentuado. A incompatibilidade já existe por si só, porque unifica-se 2 indivíduos, E indivíduo fala de individualidade. Se ele está próximo de alguém que é um outro indivíduo, também contém a sua individualidade. E é óbvio que a incompatibilidade, ela aflorará. Contudo, na ideia bíblica, teológica, conceitual nesse sentido, o julgo desigual intensifica isso. Ou seja, se ambos tiverem pensamentos tão diversos, tão dissociados, tão avessos quanto esses que mencionei, a chance de comprometer o relacionamento é enorme. E você deve entender por que razão. Porque um vai falar uma linguagem
enquanto o outro falará outro idioma. Isso vai causar desentendimentos, brigas e possivelmente no fim desse relacionamento. A gente volta falando sobre essa configuração familiar. Na verdade, é a sutileza do ataque do inimigo à configuração familiar é que é o tema aqui. Porque o diabo, ele sutilmente foi normalizando algo que a Bíblia é contra. O Diego já tratou isso com vocês sobre a indissolubilidade do casamento. Palavrão, né? Indissolubilidade do casamento. Mas há outros ataques ainda que são sutis e que vêm sendo feitos de modo devagar ao longo dos anos. A gente já falou sobre como o divórcio foi descriminalizado, as coisas começaram a se tornar, antes que era feito de modo escondido, começou a ser feito de modo aberto. Havia uma suposta briga por liberdade sexual que se tornou, que inicialmente até era justa, mas que se tornou liberalidade, ou libertinagem sexual, e ocasionou grandes problemas para a sociedade. E nesse meio tempo, algumas coisas começaram a ser normalizadas. Por exemplo, a ideia da amante, a ideia dos filhos da amante. O direito de família se modificou bastante, viu? Modificou bastante mesmo. E entre essas eventuais conquistas, ditas assim conquistas, em 2011, mais especificamente em maio de 2011, o STF reconhece a união homoafetiva como núcleo familiar. Em outubro de 2011, o STJ reconhece que o mesmo se aplica no caso dos casamentos homossexuais. E aí, os cartórios ficam proibidos de recusar a conversão da união estável em casamento civil. O problema aí não está na questão jurídica, não está no debate jurídico acerca disso, ou mesmo no reconhecimento da Igreja acerca se o casamento civil, legal, é válido ou não. Isso é um pormenor, isso é uma discussão paralela, é periférico até. A questão maior está em que tudo isso gera uma forma sutil de ir gradativamente normalizando algo que a Bíblia condena. E aí a questão religiosa começa a ser atacada, porque obviamente há sempre núcleos de ataque agora a ideia de um casamento dentro da igreja que seja apenas heterossexual. E aí pastores começam a ser cada vez mais pressionados a aceitarem que não só o casamento civil, mas também o casamento religioso passe a ser também homossexual, por exemplo. Haja casamentos celebrados por imposição de lei. O pior é isso, por imposição de lei, ou seja, a lei do homem tentando adentrar a seara da lei divina. E aí nós enfrentamos um ataque direto de Satanás contra a igreja. E aí Satanás não é o STF, Satanás não é o STJ, Satanás não é nem sequer o advogado ou formulador da lei, mas são os espíritos, como diz Paulo aos Efésios, são as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ao invés, já disse isso para vocês, ao invés de ficar chutando a garrafa de pinga na encruzilhada ou ficar falando mal da galinha preta ou das velas que estão coloridas lá e que não atacam ninguém a não ser aqueles que já são de Satanás, em vez de fazer isso, a igreja tem que dobrar os joelhos e buscar combater os verdadeiros espíritos da maldade que estão articulando essa sutileza que vai normalizando aquilo que a Bíblia condena de forma escracha, de forma direta. E aí nós enfrentamos essa sutileza que tenta criar uma nova configuração familiar, não mais paralela àquela que foi criada no Éden, homem, mulher, casamento monogâmico, heterossexual, mas trazer agora diferentes configurações com base talvez no que endeusam agora como amor. Porque, guarda bem essa frase que eu já disse aqui, Deus é amor, isso é óbvio, mas o amor não é um Deus. E o que está acontecendo é exatamente isso, tentar trazer a ideia de um Deus chamado amor, em que tudo é válido, em que tudo é permitido, em que tudo é relativo,
em que tudo pode ser flexibilizado em nome do suposto amor. E aí por isso vira pan-amor, poliamor, vira amor intrafamiliar, ou seja, o incesto começa a ser normalizado. Será que você está percebendo, por exemplo, no remake de uma novela antiga, que já era um escândalo na época, agora em que se normaliza a possibilidade de incesto? Ou seja, estão achando que amor pode validar a ideia de incesto, por exemplo. Ou mesmo a ideia de que um casal homossexual pode ser considerado uma família nos padrões bíblicos. Ela pode talvez ser considerada nos padrões legais. Não estou questionando isso. Eu estou questionando que nos parâmetros bíblicos estabelecidos pela igreja, no que a Bíblia considera, não há possibilidade disso. Digo novamente, não é uma questão de preconceito, é uma questão de exposição bíblica. E a Bíblia condena, sim, o casamento homossexual. Portanto, esta condenação é válida para o casamento religioso. Por isso, o casamento civil, a questão legal, é um parâmetro periférico a ser discutido, sim, mas não é uma questão que a igreja deve discutir agora. Estamos falando e combatendo exatamente a sutileza de normalizar dentro da igreja, no parâmetro judaico-cristão, uma ideia que a Bíblia condena de forma direta. Essa é a questão. E é essa sutileza que vai tentando adentrar a igreja. E aí surgem igrejas inclusivas, aí surgem as igrejas não binárias. Inclusive, essa ideia de não binária, não é 0, nem é 1, ou seja, não é homem, nem é mulher, traz exatamente a busca por destruir os fundamentos do qual o Diego falou, e minando e quebrando o paradigma judaico-cristão. Essa é a busca. Só para se ter uma ideia, Nova York reconheceu cerca de 31 tipos de gênero. Quando eu fui pesquisar, no Brasil chegaram a catalogar 72. Ou seja, se eu tiver que hoje preencher um cadastro, ao invés de colocar lá masculino ou feminino, eu tenho que clicar uma aba e escolher entre 72 tipos. Há nomes que eu não consigo nem pronunciar, porque eu não sei o que significam. Beleza, isso é um problema civil. Lá vai ter opção masculino e feminino e eu, como cristão, escolho e pronto. Mas o problema está em começar a criar isso como uma imposição dentro da igreja também. Em querer colocar dentro da religião e dentro do corpo de Cristo a ideia de que isso é normal. Um comportamento normal que deve ser aceitado e visto pelos olhos do amor. Mas esse amor que contraria a Bíblia não é amor, é idolatria. Idolatria é um falso Deus a quem nomearam de amor. E que no final das contas não é amor. O verdadeiro amor vem de Deus e Ele quer estruturar uma família em que um pai seja bom e não seja espancador, em que uma mãe seja boa e não seja omissa, em que a família se estruture em exemplo, amor, comunhão na criação de filhos que serão reflexo desses pais amorosos. Toda a distorção disso, inclusive a distorção de um casamento heterossexual e monogâmico, mas em que há violência familiar, em que há distorções sexuais, em que há problemas de exemplo, também é condenado pela Bíblia e também é condenado pela igreja. Não estamos colocando coisinhas em caixinhas, estamos mostrando a complexidade da coisa. E que no final das contas, o que molda o nosso comportamento dentro e fora do casamento, dentro e fora da igreja, dentro e fora da sociedade, é isso aqui. E isso é importante ser esclarecido. Por isso, a ideia de uma sutileza não binária, a ideia de eu não me identifico, e que inclusive está atingindo e atacando os nossos jovens e os nossos adolescentes nas escolas. A ideia de uma linguagem neutra, que o português condena, não é só a Bíblia que condena, não, o português, a língua portuguesa condena o dialeto não binário, a língua portuguesa condena. Então, quando nós vemos estas coisas adentrando de forma sutil, quando tentam colocar um terceiro banheiro dentro das escolas, quando tentam invadir as estruturas das matérias dadas nas escolas, o Diego já falou isso muito bem na lição passada, quando tudo isso vem sendo sutilmente colocado para destruir as bases, os paradigmas, as colunas que sustentaram a família até aqui,
nós vemos um ataque do diabo, um ataque espiritual e um ataque que tem entrado sutilmente dentro da igreja. As pessoas têm sido combatidas, não são as pessoas que têm que ser combatidas. A igreja tem que se posicionar como verdadeira detentora da justiça, a busca pela justiça e pela verdade, carregando essa couraça da justiça e a espada do Espírito, dobrando os seus joelhos, orando e entrando em guerra espiritual contra estas hostes da maldade. As pessoas a gente abraça, mas os espíritos a gente combate. Amados, muito bem, nós atingimos o tópico 4 e nesse tópico nós vamos falar sobre os princípios bíblicos para uma família sólida. Olha só, Pastor José Gonçalves faz alguns recortes importantes nesse sentido e que são válidos e precisam ser destacados aqui, e eu quero, de uma maneira muito simplória, muito ligeira também, construir esses discursos expostos e parafraseá-los com vocês. Bom, num primeiro momento ele fala sobre o papel dos pais, né? E dentro desse conceito ele evoca alguns textos bíblicos e isto é estritamente necessário, extremamente necessário, haja vista que a Bíblia é o nosso baluarte, o nosso fundamento, a nossa base, a nossa crença se restringe na Bíblia Sagrada, cremos que ela é infalível e inerrante, palavra de Deus, e ele se argumenta a partir dela. Deuteronômio capítulo 6, os versículos 6 a 9, nós temos uma repetição da lei, haja vista que a expressão Deuteronômio é uma junção de dois termos gregos, Deuteros e Nomos, segunda lei. Na realidade não é uma nova lei, um novo paradigma, um novo modelo, mas sim a repetição daquilo que já havia sido proposto por Moisés ao povo. E nessa repetição, Moisés intensifica a ideia de um método, digamos que rudimentar, dialogal, mas que perpassa por séculos e funciona, dá certo. E se lermos os versos 6 a 9 do capítulo 6 de Deuteronômio, vamos entender que a ideia é que de maneira dialogal o pai compartilhe com o filho valores e princípios, embora o texto naquele contexto não diga cristãos, mas hoje, de uma maneira conjecturada, ou podemos dizer. A ideia é que os pais compartilhem com seus filhos os princípios cristãos. Essa tonalidade toma vulto e toma coro, né, com a participação de Salomão quando escrevera Provérbios, tanto no capítulo 1, versículos 8 a 9, quanto no capítulo 22, verso 6, onde ambos ele fala sobre a ideia da instrução paternal, maternal, e a respeito de que os pais precisam educar os filhos no caminho em que devem andar, no intuito de que mesmo velhos não se afastem deles. Bom, esses discursos expostos, tanto num contexto do Pentateuco, quanto num contexto poético, áureo de Israel, pelas vistas do sábio Salomão, são extremamente fundamentais para o nosso entendimento. Primeiramente porque hoje nós vivemos em uma sociedade que ainda usufrui ou faz uso, né, de uma terceirização adâmica. Né? Eu digo isso porque a ideia da terceirização da educação não é uma ideia nova, não é uma novidade, não é algo visto hoje, não é algo publicado hoje pelas famílias, pelo contexto familiar atual. A ideia da terceirização é uma ideia edêmica. Né? Se você se lembrar do Éden, você vai logo lembrar que no dia em que a Eva come do fruto e, respectivamente, Adão, quando o Senhor, de uma maneira, abre aspas, irônica, questiona onde Adão estás, e quando ele diz onde está e comenta a resposta a Deus do porquê comeram do fruto, a sua resposta, por conseguinte, é culpabilizar a mulher. Foi a mulher que o Senhor me deu. De igual modo, a mulher, quando questionada a respeito do ato, diz foi culpa da serpente. Né? Então, a ideia da terceirização ela é muito antiga, embora não necessariamente por esse viés, mas também por ele, hoje a terceirização também tomou um vulto enorme no que se trata e no que se tange à educação dos nossos filhos. Há uma ideia muito equivocada de educação relacionando à igreja. Eu sou pai, tenho 2 filhos em minha casa. Tenho uma filha que fará 11 e um filho que fará 5 anos. E é óbvio que o meu papel é fundamental, essencial,
respectivamente da minha esposa, assim como você que é pai e mãe que me ouve. Mas em dados momentos, a gente pode parecer se esquecer disso e transferir essa responsabilidade de formação intelectual, de formação espiritual, estritamente, à igreja. Como se a igreja tivesse a responsabilidade de formar os nossos filhos. Não necessariamente. A igreja exerce um papel coadjuvante no processo. Ela auxilia, ela ajuda, apoia, dá suporte, mas ela não é o papel protagonista da história. Esse papel é exercido pelos pais. E essa necessidade urge como nunca diante do contexto em que vivemos. Já dissemos em um outro momento, num contexto em que se pedia essa fala, das nuances, das mudanças ocorridas dentro do caráter educacional, secular e básico no nosso Brasil. E enquanto você subentende que a sua filha, o seu filho, será educado pela igreja a partir de 1 hora aula numa escola bíblica dominical, se esquece, respectivamente, que ela passa em torno de 25 a 30 horas semanais recebendo uma educação que em dado momento, além de básica, é distorcida, enviesada e ideológica. O papel do pai nesse sentido é fundamental em ambas as partes, tanto no caráter religioso também. Primeiro porque dentro de uma cultura secular, a partir da educação básica, o diálogo é essencial. Seus filhos, os nossos filhos, ouvirão diversos assuntos dos quais nós, enquanto pais, somos o filtro. Nós vamos para o diálogo, não mais com aquela cultura engessada de pais do século passado, na década de 90, 80, 70 e dali para trás, onde o diálogo familiar era quase zero. Hoje já não dá mais para construirmos família nesse sentido. O diálogo é essencial. Não dá mais para limitar a uma varinha de correção a nossa educação de filho. O diálogo é essencial. A gente precisa sentar, conversar e ouvir o que ele ouviu e tentar de uma maneira muito centrada, sensata, sábia, madura e com a graça de Deus mostrar a ele o que é certo e o que é errado. Existe uma inversão de valores latente no contexto social e nós pais somos o filtro para conseguir dar os contornos corretos e os filtros necessários para aquilo que os nossos filhos estão ouvindo. Biblicamente isso faz todo sentido também, né? Um culto doméstico, uma leitura bíblica, a leitura de um livro sadio fará com que os nossos filhos também cresçam e amadureçam de uma maneira serena e correta. Agora, o item 2, eu já disse algo a respeito, mas o pastor José Gonçalves destaca o papel da igreja. E ele vai, nesse sentido, dialogar que a igreja desenvolve um papel preponderante e, de fato, ela desenvolve. Nós louvamos a Deus porque pertencemos a uma igreja séria, uma igreja centenária, uma igreja que tem história, que tem defeitos como todas as outras, porque não é perfeita. Aliás, se o fosse, eu participando dela, ela deixaria de ser perfeita, porque eu sou um sujeito imperfeito. Mas a nossa igreja tem inúmeras alternativas para auxiliar na educação dos nossos filhos. Ela integra o nosso filho enquanto criança no departamento infantil, integra o nosso filho no departamento de adolescentes, juvenil e até para adultos. As senhoras participam de um departamento chamado ciclo de oração. Os senhores participam de grupos diversos nas igrejas, auxiliam como obreiros, aspirantes e etc. Agora, sobretudo, a nossa parte educacional funciona. Nós temos uma escola bíblica dominical que, embora ao longo da história não tenha tanta efetividade como já houvera, algumas pessoas deixaram de frequentar e participar da EBD, mas ela funciona de maneira gratuita. Todas as manhãs de domingo, nosso campo em Presidente Prudente recebe crianças que vêm para aprender a palavra de Deus. E nós temos professores e professoras adequados, preparados para recebê-las e comunicar cognitivamente o assunto necessário para aquela idade, para aquela faixa etária. Isso coopera e colabora muito. A igreja exerce um papel paralelo, como disse, não é protagonista, não é responsabilidade da igreja educar o meu filho, mas ela o faz e o faz de maneira voluntária, cooperativa, ajudando, dando suporte e apoiando em todos os sentidos.
De modo que o pastor José Gonçalves considera que uma família cristã sadia tem na igreja uma forte base espiritual. Ou seja, ambos caminham juntas. A igreja e a família e a igreja. A nossa casa é a primeira igreja e nós levamos esse conceito eclesiológico dentro de casa para dentro da igreja. E lá nos unificamos com outras famílias, nos relacionamos, socializamos e crescemos. E pedimos a Deus que a nossa igreja continue pujante, avante, atuante, formando crianças, adolescentes e jovens. Que esse novo modelo de educação estabelecido pela nossa CGADB se instaure de fato, que colégios sejam criados ao longo do nosso Brasil, do estado de São Paulo, na nossa região, e que de fato tenhamos uma educação confessional que consiga ainda mais alicerçar a fé e os princípios da nossa crença. Bom, meus irmãos, encerramos essa lição. Difícil, como eu já disse tantas vezes aqui durante ela, porque foi difícil até estudá-la, irmãos. Concluindo que a igreja está sob ataque, a Bíblia está sob ataque. E esses ataques sutis envolvem muitas vezes a normalização de práticas e de condutas reprováveis, tanto no sentido social, no sentido de convivência na sociedade, quanto de forma bíblica, olhando os parâmetros e princípios bíblicos. E assim, a fuga que nós temos é correr para Deus. Platão, ele dando um conselho a Teodoro, seu discípulo, ele diz assim, olha, se nós precisamos fugir deste mundo para Deus, ir e buscar, eu não lembro bem exatamente agora a frase de Platão, mas mesmo que o Deus dele não seja exatamente o nosso Deus, o que ele chamou de Deus ali naquele momento retrata muito bem a ideia do que a gente tem que buscar. A nossa fuga diante de um mundo tão mau, diante de um caos se estabelecendo, de uma busca infindável por desestruturar a sociedade e a família, nós devemos olhar para Deus e buscar nos aproximar dele. É ir correndo para os braços de Jesus para que ele nos alcance com suas asas, nos cubra e, como diz o Salmo 91, nos coloque debaixo dessas asas, para que a gente possa se sentir seguro, para que lá a nossa família possa ser protegida desses ataques, onde o diabo não consegue alcançar, onde o inimigo não toca. Só nos braços de Jesus, aos pés da cruz, debaixo dessas asas, é que estaremos seguros. Por isso eu te conclamo a orar pela família, pela sua família. Não importa o quão difícil esteja o seu casamento ou a criação dos seus filhos, não importa como esteja a situação dentro do seu lar, ainda há possibilidade de transformação, melhora e condução real através do Espírito Santo dentro do lar, de nós nos aproximarmos de Deus cada vez mais. Então busca Deus comigo nessa hora, rapidinho nessa oração, em nome de Jesus. Senhor Deus, te clamamos, ó Pai, pelas nossas famílias. Senhor, estes ataques que tentam desestruturar, ó Deus, o pai, a mãe, os filhos, a relação entre irmãos, a relação entre pais, a relação entre pais e filhos. Deus, que o Senhor ajude este povo, ó Pai, que está nos assistindo, que nos ouve toda semana, ó Pai, que eles possam, Senhor, ter famílias sadias, estruturadas em Ti, que o Senhor possa adentrar os seus lares, que o Teu Espírito tenha morada nesses lares. Pai, em nome de Jesus, cuida das famílias deste país, para que a nossa sociedade seja forte, para que a nossa nação seja forte e assim, obviamente, sejamos uma igreja forte no meio desta nação. Pedimos a Ti, ó Deus, ajuda-nos nesta batalha contra as hostes espirituais da maldade. Sabemos que o final já está escrito e a vitória é Tua e a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém.